Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra sobre escatologia. Escatologia, sim, escatologia. Hoje eu falei de escatologia com alguns dos irmãos e senti de Deus falar sobre escatologia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Meus irmãos, o texto aqui de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, ele fala da chegada do anticristo, do filho do pecado. E ele diz que esse dia, esse momento, não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste então o filho do pecado, o homem do pecado, o homem vil, né, que a gente chama de anticristo. Então, para melhor entender, ele só vai aparecer quando chegar o ápice da apostasia. Bom, a apostasia é algo assim, uma doença, uma enfermidade maior do que esse vírus que aí fora está. Porque a apostasia, irmão, leva o ser humano a ter comportamentos loucos, nocivos. Por exemplo, imagino que agora eu sou pastor e eu gosto de beber um negocinho. Isso é apostasia. Eu sou pastor, mas eu fumo um negocinho. Isso é apostasia. Eu sou pastor e eu simplesmente cismei, arrumei uma namoradinha. Isso é apostasia. Então você vê que a apostasia é quando eu deixo a minha fé firmada na palavra, nos conceitos bíblicos, na santidade de Deus, e logo eu me comporto como uma pessoa que nunca conheceu a palavra de Deus. É como eu estivesse no mundo novamente. Isso é apostasia, se apostatar da fé, deixar ela de lado. Então vamos nós, como é que eu sei que uma pessoa se apostatou da fé? É quando você identifica comportamento mundano nele. Aí você fala, pô, fulano tal tá com vírus da apostasia. Então veja bem, quando você vê uma pessoa que a vida inteira subiu um monte, desceu um monte, homem de oração, de Bíblia, que evangeliza, e daqui a pouco ela aparece com o cabelinho pintado, isso é apostasia. É quando ele aparece com um cavanhacão na cara. Ele sempre pregou contra o cavanhaque, mas agora ele deixa o cavanhaque. Isso é apostasia. Ele prega contra o futebol, mas tu vê ele jogando bola. Isso é apostasia. Ele prega contra o shortinho, né, a sunguinha de praia, mas ele está lá na praia correndo. Isso é apostasia, irmão. Aí se você conversar com ele, você, mas isso não prega, não, eu era menino, naquele tempo eu era menino, hoje eu estou mais maduro, hoje eu falo como homem experiente. Aquilo não tinha nada a ver, eu era menino, estava aprendendo. Isso é apostasia, irmão. A pessoa que conhece a santidade de Deus não se aparta dela, porque ele diz, sede santo, como eu sou santo. Em outras palavras, lá em Hebreu, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santidade, ela está no corpo, na alma e no espírito, na tricotomia humana. Eu tenho o Espírito Santo, mas a minha alma e o meu corpo não é santo. E ele diz, seja corpo, alma e espírito. Então, se você conhece alguém que fuma, que bebe, se você conhece alguém que está na praia correndo de shortinho, de sunguinha de praia, de fio dental, aquelas mulheres maquiadas, aqueles brincão desse tamanho, aquelas roupas apertadas e bota silicone, e isso é apostasia. Tem tempo de ir para a igreja, mas não vai. E questiona, critica as que estão indo.
Isso é apostasia. Isso é apostasia. Ou seja, quando você vê esse tipo de comportamento dentro da sua casa, você já sabe que o anticristo está chegando pertinho. Está aí às portas. Porque a apostasia se manifestou. E esse comportamento deve generalizar, deve crescer. Rapaz, tem um homem aí na televisão que prega. Se ele há 30 anos atrás visse numa visão como ele estaria hoje, ele tinha pedido a Deus para levar ele há 30 anos atrás. Porque há 30 anos atrás ele pregava de uma maneira, nossa, mas hoje ele é diferente. Isso é apostasia. Não brinque não, porque a carne não se converte. Eu quero dizer para você, irmão, que o espírito do anticristo já opera, mas ele ainda não botou a cara. Mas está já botando a cara porque a apostasia está subindo. O ápice da apostasia está crescendo demais. Daqui a pouco Israel faz uma aliança com o anticristo. Aí você me diz, e aí pastor, a gente está na glória? Está nada. Tu já pensou que o arrebatamento fosse hoje? Hoje. Quantos iriam subir? Fala para mim. Ou então semana passada ou mês passado, mês do carnaval, quantos iriam subir? Fala para mim. Nessa quarentena, que está voando panela para tudo quanto é lado dentro das casas dos crentes, quantos iriam subir? Então não tem arrebatamento, irmão. Primeiro Deus vai botar a igreja no joelho, vai provar. Capítulo 12 de Daniel diz que serão purificados. Não tem esse negócio de arrebatamento a qualquer momento. Isso é conversa fiada. É conversa fiada. Mas pastor, você não acredita no arrebatamento? Sim, acredito. Acredito e prego sobre o arrebatamento. Mas não que a igreja vai subir a qualquer momento. Conversa. A igreja vai subir no meio da última semana de Daniel. Vai passar pelo crivo da purificação para poder subir. Lá em cima só entra santo, rapaz. Lá em cima não entra quem largou a santidade de Deus, não. Lá em cima não entra. Lá em cima não entra com bagagem, não. Com bundana, palavra chula na boca, não entra. Lá em cima não entra os que querem ser forte. Lá em cima não entra corpo malhado, não entra não. Lá em cima entra santo. Então, para botar esse povo que se chama pelo seu nome na santidade, tem que passar pelo fogo, na purificação de Jeová. Aí sim, vai entrar lá no céu. Mas por enquanto, não. Então, se você conhece alguém que gosta de beber, que gosta de fumar, e está achando que está passando por cima, está muito enganado, ele está na apostasia. Amém, meu irmão? Fica com essa palavra no nome de Jesus.